programa Caminho da Universidade traz para entrevista professor, escritor, filósofo, doutor Antônio Charles Santiago Almeida. Ele que está com diversas atividades junto à Unespar Campus de Dona Vitória. Meu caro doutor Charles, seja bem-vindo ao programa Caminho da Universidade da TV 1000, que é afiliada à TV Cultura do Brasil. Olá, professor Luísio. Olá, pessoal de casa. É um prazer enorme estar aqui para que possamos tratar aí do nosso vestibular que aconteceu agora e também de questões relacionadas a esse tempo pandêmico. É um prazer enorme estar aqui falando com o senhor e com o pessoal de casa que acompanha o programa. Muito bem. Satisfação é toda nossa e como o assunto realmente está em torno, estamos vivendo a pandemia e ela atingiu diretamente a educação em todos os níveis do Brasil. Antes, porém, eu quero lhe perguntar o seguinte: sabemos que o homem é um ser social. Diante dessa vivência da pandemia, há desafios para que o homem viva de forma isolada socialmente. Qual é a sua opinião em relação ao isolamento social? Então, professor, essa é uma questão importante para a gente estar pensando, sobretudo nesse tempo, porque de fato o homem é um ser social, o homem é um ser que tem essa necessidade do convívio, da convivência, das relações, mas esse tempo ele nos força e nos obriga ao isolamento, ao distanciamento, mas tudo isso tem um propósito, ou seja, é justamente para proteger a vida. Então, é um sacrifício que eu acho que a gente precisa fazer, mesmo contra essa nossa natureza, uma natureza social, mas a gente precisa, em razão do tempo de pandemia, em razão dessa situação que a gente vive, então a gente precisa preservar a vida, mesmo que seja tendo que restringir essa nossa relação, essa nossa convivência. Então, e eu espero muito que esse tempo ele passe e a nossa esperança é essa, e logo a gente vai voltar a se abraçar, a gente vai voltar a festejar. Eu fico muito pensando, sobretudo nesse tempo, a fala de um autor que eu gosto muito, que é o Gilberto Freire, que ele vai dizer justamente isso: o homem brasileiro é um ser afetuoso, é um ser oleoso, é essa expressão que ele utiliza justamente por essa condição de ser social. Mas o tempo nos obriga e é importante que a gente faça esse esforço para garantir a saúde pública, para garantir a proteção da gente, daqueles que a gente gosta e até daqueles que a gente não gosta também. É importante que a gente faça esse esforço. Eu penso que no momento nós não temos que estar trabalhando muito a questão do gosto ou não gosto, mas sim se visando o bem comum. Precisa ter exatamente uma unidade neste pensamento. Até poderíamos, talvez, doutor Charles, estarmos já adiantados nessa questão em relação ao combate à pandemia, se no isolamento nós soubéssemos exatamente como nos comportar, respeitar as regras da OMS. Quer dizer, há realmente um exagero por parte de algumas pessoas no sentido de não ter o devido cuidado. É isso, esse é um fato, assim, a gente teve uma demora na questão da discussão, na questão questão da saúde pública de um modo muito geral, seja por parte das autoridades, como também por parte do cidadão, porque, assim, de fato, a gente tem uma relação que é uma relação muito social, uma relação de convívio muito forte. E aí, de repente, assim, a gente é atormentado por esse tempo de pandemia, a gente tem que ficar em casa, a gente tem que se distanciar. Então, isso já demorou um certo tempo, a gente já está cansado, mas ainda assim a gente precisa fazer esse esforço. Não dá para fazer aquela escapadinha, não dá para fazer aquela festa clandestina, não dá. Eu acho que a gente precisa respeitar os protocolos, seja o cidadão, seja as autoridades, assim, a gente precisa cumprir com isso para que a gente saia o mais breve possível, para que a gente possa voltar aí a uma normalidade, se é que a gente pode chamar de normalidade ou um novo normal, mas a gente precisa vencer esse tempo. E aí é importante dizer ao pessoal de casa que a gente precisa fazer a nossa parte, a gente precisa entender que o tempo é difícil, que o tempo é pandêmico, mas compete a cada um agora um exercício de cidadania, inclusive, de pensar
pensar no outro, de pensar em si, na família e esperar que o mais rápido possível a gente saia dessa condição, porque já era para ter saído de fato, como o senhor professor bem fala e traz para a gente. Então é um movimento que eu acho que a gente vai precisar fazer, no sentido de insistir um pouco mais nisso, nesse distanciamento, nesse isolamento. É claro que a gente sofre uma crítica, inclusive quando fala de distanciamento e de isolamento, porque alguns pensam assim, olha, é fácil para quem é funcionário público estar fazendo esse tipo de defesa. Mas não se trata disso. Eu acho que a questão crucial aí é aqueles que podem ficar em casa, que fiquem em casa. Aqueles que não têm como ficar em casa, que façam o seu trabalho cotidiano, mas assim, observando os protocolos, respeitando o distanciamento para que a gente saia desse momento tão difícil. Então é uma luta de todos, assim. E aí não dá para ser hipócrita no sentido de dizer que todos têm que ficar em casa, porque pessoas precisam trabalhar e elas precisam se movimentar, tem uma série de elementos por trás disso, então é preciso um bom debate nesse sentido. O que não dá, eu acho, é a festa clandestina, o que não dá, eu acho, que é toda essa movimentação que a gente percebe na tangente, que de algum modo agrava esse problema e esse momento. Então, o importante dizer é respeitar e seguir firme nesse propósito que é de vencer esse processo de pandemia e logo, muito logo, a gente vai estar fazendo a festa, a gente vai estar se abraçando, a gente vai estar fazendo aquilo que a gente fazia, mas a gente precisa ainda dar um tempo para vencer esse momento de pandemia. Muito bem. Doutor Charles, os senhores já tiveram uma experiência que foi o vestibular agora mês de maio, dia 9 e 10, ocorreu esse vestibular, quer dizer, um novo momento, quer dizer, vestibular. Quer dizer, a comissão, a organização, quer dizer, teve que reformular, repensar, trabalhar com uma reengenharia no sentido de como aplicar esse vestibular. Foi uma experiência que há tempo já não ocorria, de se reunir pessoas para poder avaliar, quer dizer, um sistema pelo qual os senhores desenvolveram, criaram um novo sistema para a pessoa conquistar uma vaga junto à universidade, em especial, claro, o Unespar aqui na Vitória, apesar de que ele está concorrendo para qualquer outro curso em todos os demais campos do estado do Paraná. Nos fale um pouco da comissão, da organização, como transcorreu esse novo processo para escolha de alunos para ocuparem uma vaga nos cursos da Unespar. Então, professor, é importante falar desse processo que aconteceu, porque assim, a universidade ela não parou. Ainda que pareça, mas ela não parou, ela tem trabalhado, inclusive ressignificando as suas atividades. Aí, por exemplo, com relação ao vestibular, de forma muito específica, eu sou coordenador local aqui e a gente fez diversas reuniões, diversas discussões com a comissão geral, pensando justamente uma alternativa para que a gente não deixasse de fazer esse processo que é o vestibular, que a gente não deixasse de fazer com que o aluno viesse fazer o seu curso, mesmo nessa modalidade que é do ensino remoto emergencial. Então, por exemplo, o que é que a gente fez? A gente criou duas modalidades. A primeira, o candidato ele pode escolher a nota do Enem do ano de 2018 e 2019, como também o vestibular passado que ele fez. Então ele pega aquela nota, se inscreve no curso que ele deseja e concorre com aquela nota. Então ele não precisou fazer o vestibular. Essa foi uma modalidade. Mas pensando na comunidade que se formando agora ou que se formou também no passado e que não teve a oportunidade ou não fez, seja lá qual o motivo, no ano de 2018 e 2019, a gente utilizou o histórico escolar do ensino médio, o último ano. Então a gente gerou ali uma média e esse candidato pode sim concorrer com essa nota. Então ele concorreu com essa nota e aí depois disso a gente estabeleceu para evitar aglomeração, por exemplo, filosofia. Então a gente tem 20 vagas, a gente selecionou 40 candidatos desse histórico para que eles fizessem a redação. E eles fizeram no final de semana. Então, assim, a gente evitou a aglomeração, mas a gente não deixou de fazer o vestibular. E uma coisa interessante é que a gente conseguiu, com o esforço da universidade, da comunidade acadêmica, fazer um vestibular de forma gratuita, sem aglomeração e com uma pluralidade, digamos assim, com a mobilidade grande, para que o candidato pudesse
fazer as suas escolhas. Então foi um movimento que deu muito certo e talvez, se não fosse a pandemia, a gente não tivesse mudado drasticamente esse processo. E é claro que também a gente está avaliando e melhorar essa estrutura que a gente realizou agora para futuros vestibulares, porque há um debate que a gente já vinha fazendo de romper com esse modelo tradicional do vestibular. E agora, em razão da pandemia, a gente conseguiu fazer isso. A gente está avaliando o melhoramento desse modelo que a gente aplicou, que deu muito certo. Assim, houve um processo de inclusão, porque a gente usou o histórico escolar, não é? Então foi significativo. Então a universidade ela trabalhou muito bem nessa questão do vestibular, conseguiu atender a comunidade e a gente não prejudicou o ano letivo. Perfeito. É uma maneira inteligente de se montar um novo processo. E também olhando, observando através da comissão, esta organização, procurando ser justo com aquele que realmente quer disputar uma vaga. Porque é complicado, nós estamos acostumados na mesmice e quando se muda alguma coisa, há uma resistência. Mas foi muito bem pensado, muito bem elaborado pela sua equipe, o qual o senhor coordena muito bem a questão do vestibular campus Girando Vitória. É isso, assim, e aí é importante dizer que a nossa universidade, a Unespar, de modo muito específico aqui o campus de União da Vitória, a gente fez um trabalho conjunto, assim, professores, a direção, os centros, todos envolvidos, os agentes universitários nesse processo do vestibular, justamente para assegurar à nossa comunidade esse direito à educação pública, gratuita e de qualidade. Então foi um movimento bonito, foi um movimento importante e que deu muito certo e que a gente espera, inclusive, melhorar saindo dessa pandemia e garantir algumas questões dessas que a gente conseguiu oferecer à comunidade com esse processo do vestibular. Então, a nossa comunidade acadêmica, Unespar Campus de União da Vitória, conseguiu, assim, fazer um trabalho que eu acho importantíssimo, que foi não deixar o ensino superior parar, ou seja, os professores trabalhando, os agentes trabalhando, a direção, todos envolvidos nesse processo que foi o vestibular. Foi um sucesso. Que bom. Doutor Charles, em época de pandemia, a questão da avaliação do professor para garantir a questão do conteúdo e a aprendizagem. O senhor vai responder isso no segundo bloco. Estamos apresentando o programa Caminho da Universidade e hoje com a presença dele, escritor, filósofo, professor, Dr. Charles. É rapidinho, já retornamos. Estamos retornando com o programa Caminho da Universidade e a satisfação de receber o nosso grande amigo, professor da Unespar, ele que é escritor, filósofo, doutorado, já no terceiro doutorado, Dr. Charles. Satisfação enorme. Meu caro Dr. Charles, o questionamento que eu fiz antes de encerrar o primeiro bloco, em relação à avaliação, à garantia do professor com a questão dos conteúdos e o processo de aprendizagem. Por gentileza. Então, professor, essa é uma questão assim que ainda a gente se debate com ela, porque, por exemplo, a gente tem uma série de elementos aí que a gente ainda precisa avaliar. Por exemplo, quando a gente entrou nesse tempo pandêmico, a gente não esperava que fosse demorar tanto. Algumas universidades resolveram esperar. A gente preocupado assim, com a situação, a gente deu um passo no sentido de estar pensando o ensino remoto emergencial. E aí é claro que a gente considerou também a dificuldade de acesso às tecnologias e tudo mais, com relação ao nosso alunado e também o letramento digital por parte de alguns professores, inclusive. Então, a gente levou tudo isso em consideração. Mas também a gente fez a seguinte avaliação, a gente não pode parar, a gente precisa criar instrumentos aqui para que o nosso aluno não fique sem participar desse universo que é a academia, sem participar desse universo que é a produção do saber. Então o que a gente fez? A gente reinventou a universidade, assim. E aí a gente tem experiências bacanas, porque, por exemplo, nesse ensino remoto, nós temos professores que compraram quadros e usam em suas casas ali, facilitando, por exemplo, o ensino da lógica,
que é complicado, né? Então, assim, a gente tem todo um movimento por parte da universidade para que o aluno não ficasse sem participar desse debate, sem participar desse ano letivo. Também a gente, enquanto que universidade, considerou aquele aluno que não tem acesso aos recursos tecnológicos, aquele aluno que tem dificuldade de manusear todo esse aparato. Então a gente permitiu que ele pudesse trancar o curso e voltar num outro tempo. Então a universidade ela flexibilizou, mas ela também não parou. E aí a gente sabe que é muito cedo ainda para dizer se a gente fez certo ou se a gente fez errado, mas a gente partiu do seguinte pressuposto: não dá para aguardar o tempo pandêmico. O que a gente precisa fazer? Reinventar com a universidade. E aí a gente tem experiências que são positivas. Por exemplo, eu dou aula, uma disciplina no programa de mestrado em filosofia, que é laboratório do ensino de filosofia. Nessa disciplina, algumas pessoas de outros estados, elas fazem essa disciplina. Se fizesse presencial, a gente não teria a participação dessas pessoas. O que significa dizer que a gente tem um debate diferenciado com pessoas de outros lugares, de outras regiões. Então, de fato, criou um laboratório por conta desse tempo. Então, assim, a gente pode olhar para esse tempo de pandemia, a gente pode olhar para um esforço coletivo das universidades, sobretudo a nossa. Assim, houve todo um movimento para fazer, adquirir aparelhos como notebook, celulares, assim, chips, para que os alunos não ficassem desamparados. Mas também, eu volto a dizer, a universidade ela se preocupou em dizer ao aluno: olha, você não tem condições, você não quer, então você pode trancar tranquilamente, você volta no outro tempo. Mas ela não parou. É importante dizer, ela foi se reinventando. E aí, depois desse tempo de pandemia, a gente vai precisar olhar para esse tempo e resgatar as experiências positivas que a gente tem, que são muitas, inclusive. Essa rigidez da universidade, ela se quebra agora porque você tem um canal de diálogo mais forte com a comunidade, com os alunos, com os setores, com as organizações, para ver como que melhor a gente consegue ofertar ensino de qualidade à nossa população e sem parar mesmo nesse tempo de pandemia. Então, foi um movimento bonito e vem sendo, inclusive, que as universidades, sobretudo a nossa, ela vem fazendo. Assim, há uma relação dessa universidade com a comunidade. Então, a extensão, por exemplo, a universidade se aproximou mais da comunidade, até por uma questão de sensibilidade, percebeu a necessidade da comunidade e se fez um pouco mais presente por meio do nosso aluno, por meio do nosso professor, por meio dos nossos agentes. Então, nesse tempo de pandemia, a gente não parou. Eu acredito, e aí a gente vai avaliar isso no futuro, que a gente fez o que devia fazer e o que é correto. É não parar como algumas universidades fizeram. A gente não parou. A gente continuou trabalhando, mesmo sem saber, com essa indefinição, quando que a gente vai ser vacinado ou não. Entende? Então a gente deu esse pontapé e aí a gente está nessa luta. E tem bons resultados, isso é possível dizer. Nós temos bons resultados. Penso que os senhores, Dr. Charles, direção, toda a equipe, né, coordenadores, enfim, todo o grupo que da Unespar, comandada pelo nosso professor Valderlei, realmente tomaram uma decisão inteligente, porque muitos campos da própria Unespar não agiram como os senhores tiveram essa liberdade, essa autonomia, esta coragem diante de desafios, de um novo momento. Quer dizer, em primeiro lugar, utilizaram toda a questão da tecnologia disponível, motivando os alunos a se interarem, facilitando a questão do acesso a essa tecnologia e também proporcionando algo que é realmente extremamente flexível, inteligente. Está sem condições, o emocional está abalado, né? Tranca, dá continuidade no ano seguinte. De uma maneira assim muito humanista dos senhores, nesse momento difícil, né? Aonde a gente vê tantas contrariedades, tantos absurdos, tantos fakes, tanta mentira rolando na mídia em todos os sentidos. E os senhores, como educadores de educação, deram toda esta liberdade. Concorda? Professor, assim, a universidade ela fez esse papel e fez muito bem feito na medida que ela teve essa preocupação, assim. E, por exemplo, eu assisti de perto professores gravando podcasts, professores, se reinventando para que esse conteúdo chegasse no celular do seu aluno. E isso não só foi na universidade. Por exemplo, nessa disciplina que eu dou, são professores do ensino básico
e são professores que estão também ressignificando suas atividades. São professores que fazem assim, um caminho difícil, inclusive, e por quê? Porque a gente precisa, inclusive, aproximar a comunidade desses profissionais. E aí, pelo fato de ser funcionário público, nós temos aí uma ideia equivocada, constituída, de pensar que esse profissional não está trabalhando, mas pelo contrário, assim, se a gente chegar meio-dia na casa do trabalhador, a gente tem ali o filho desse trabalhador ouvindo o celular, vendo o computador, ouvindo o rádio, é a voz do professor que está chegando naquela casa, sabe? É a voz da professora que está chegando naquela casa, ou seja, os professores estão fazendo esse movimento no sentido de tirando fotos ali, escrevendo em papel sulfite, fazendo desenho dos cálculos e mandando para as séries iniciais, porque, e aí tem uma coisa que eu acho que é importantíssima nesse processo, que a gente vai precisar resgatar. Nesse tempo de pandemia, houve uma unidade entre o professor e o pai. Porque assim, nos grupos, quando você pega ali o celular do professor, tem os grupos ali. Aí tem o pai do aluno tal, eu estou falando da educação básica, não é? Mandando mensagem para o professor, tirando dúvida com esse professor, mandando áudio. Nossa, trouxe. É isso, eu acho que esse é um movimento que a gente não vai perder de vista e a gente precisa resgatar depois desse processo de pandemia. Por quê? Porque assim, a gente sempre quis a presença dos pais na escola, a gente sempre quis a presença dos pais conversando com os professores. E nesse momento a gente tem. Esse é um fato muito positivo nesse período de pandemia, que é a relação que se tem da família com o professor. É a família dizendo, olha professor, olha professora, o meu filho não entendeu essa questão aqui e eu também não estou entendendo como que você pode fazer para facilitar isso. Aí o professor vai, desenha, tira foto, sabe? Então é um movimento bonito que a gente tem e assim, a comunidade precisa assistir isso, a comunidade precisa reconhecer isso e observar esse profissional que ele está trabalhando, né? Então, por conta de uma ideia política que a gente tem equivocada, no sentido de que o funcionário público não trabalha, isso é mentira. Nós temos aí os profissionais trabalhando, seja na saúde, seja na educação, em todas as áreas, eles estão trabalhando, fazendo com que, com todo esse dilema, a sociedade não pare. É uma ação silenciosa e produtiva. Meu caro Dr. Charles, eu vou fazer o último questionamento, que o nosso tempo passa rápido. Rumos em relação à educação pós-pandemia. Qual é a sua opinião? O senhor já estava meio entrando nesse assunto e a gente percebe que vai se extrair tantas coisas boas, um grande aprendizado. Claro, é um momento de adaptação, é um momento de acertos, de erros, e aí que vem a questão de reconhecer aquilo que deu certo, mas partir para algo realmente prático, fácil e produtivo. Na sua opinião, os rumos da educação pós-pandemia? Uma coisa é fato, assim, a gente vai ter uma escassez de recursos financeiros para a universidade, também como para a escola de um modo muito geral. A gente já vem sofrendo com esses cortes. Depois da pandemia, a gente vai ver isso com mais força, então isso é um fato. A gente precisa de concursos públicos, inclusive a gente não tem tido, e talvez com essa pandemia também isso atrase. Mas com todo esse dilema, é possível resgatar questões importantíssimas que foram construídas nesse período de pandemia. Então eu acredito muito que, passando essa pandemia, a gente vai ter um volume de estudo aí, por exemplo, já tem agora pesquisas acontecendo sobre essa modalidade de ensino remoto emergencial. Aí a gente tem muito preconceito com relação ao ensino à distância, que difere do ensino emergencial remoto. Então, mas é importante que se tenha estudo, não dá para ficar no achismo, não é? De que não funciona. Então a gente vai fazer isso. A gente tem um dado significativo que essa plasticidade que a universidade teve que se fazer no sentido de estar conversando, sabe? De estar se reinventando. Então isso vai ficar também para depois da pandemia. Vai ficar também o uso consciente das tecnologias digitais, porque assim, a gente sempre teve também um preconceito. Por exemplo, na sala de aula se diz, olha, o aluno tem que desligar o celular para fazer. Então agora, o que é que a gente pede? Ao contrário. Então a gente vai poder avaliar isso de forma mais científica, de forma mais cuidadosa. Então eu acho que esse é um movimento pós-pandemia que vai nos ajudar muito. E aí, só voltando, professor, aquela questão assim, eu acho que essa relação da comunidade. O professor hoje, a gente sabe que também nós temos uma certa vaidade nesse universo acadêmico, né? Mas esse professor hoje, ele conversa mais com esse aluno, ele discute mais as formas de aprendizado com esse aluno. Então, tudo isso é um movimento importante que deve ficar após o período de pandemia. Excelente. Que bom. Meu caro Dr. Charles, infelizmente nós temos que encerrar devido ao nosso tempo.
Quero agradecer imensamente sua presença em nome de toda a nossa equipe aqui da TV 1000. Também quero fazer um agradecimento especial ao chefe de cozinha, Ayrtinho, que está nos concedendo esse espaço maravilhoso junto ao Le Copain. Realmente, essa essência em alimentação aqui em nossa região, e deixar o espaço para uma mensagem aos nossos telespectadores da TV 1000, por gentileza. Professor, eu agradeço a oportunidade e antes de falar com a comunidade, eu gostaria de dizer o seguinte, espero voltar muito em breve aqui para tratar de um material que eu produzi recentemente. Se houve naquela conversa nossa sobre filosofia de boteco, agora terminei de produzir com essa pandemia contos de boteco, que na verdade são escritos para a gente tomar uma cerveja, um chá e poder ler e dar risada. Então teremos mais uma entrevista? Isso mesmo, eu espero que a gente consiga muito em breve fazer essa conversa a respeito de contos de boteco. Mas eu quero dizer à nossa comunidade, aqueles que estão nos assistindo, a toda a comunidade de modo muito geral, que a gente não perca a esperança jamais no processo da educação, no processo da solidariedade, no processo da humanidade. Eu acho que o tempo que a gente vive é um tempo difícil, de fato, mas a gente não pode, de maneira nenhuma, perder a esperança de que dias melhores virão. E dias melhores virão quando a gente começar a fazer essa nossa parte, cuidar mais da gente, das pessoas que a gente ama e até daquelas que a gente não tem uma relação, que não conhece. Então é importante esperançar de que tudo isso vai passar e muito em breve a gente vai estar se abraçando, festejando, mas com tudo isso que a gente não perca em nenhum momento o sonho da produção do saber, o sonho do saber, esse entendimento que é a educação como um elemento que nos ajuda a viver bem. A vida é muito curta e a educação pode nos levar ao mundo da literatura, da filosofia, da sociologia, da história, das letras, da poesia. Então, a educação é isso, é fazer com que a gente consiga viver melhor. Então, não perca, e é nessa crença que a gente espera passar esse tempo e viver dias melhores. Então, eu fico muito feliz de estar aqui, professor Luísio, conversando com o senhor e com a comunidade a respeito aí do nosso vestibular, a respeito de nossa caminhada enquanto que universidade envolvida com a comunidade, vencendo esse tempo pandêmico, produzindo ciência, produzindo saber. A ciência vai nos salvar, junto com a educação, produzindo a ciência. Muito obrigado. Com certeza. Meu caro professor Dr. Charles, tenho insistido semanalmente o seguinte, que não existe problema sem solução. Quando você acredita no poder da palavra mágica, educação. Até a próxima semana.